Essa semana o inscrito Felipe Medeiros trouxe um problema nos comentários do vídeo de filtro de calma. Ele perguntou se seria possível implementar esse filtro em um processo térmico. Ele tem um forno que é esquentado através de resistências, resistores, só que o sensor de temperatura que ele usa apresenta muito ruído porque nesse processo parece que existem inversores de frequência próximos. A questão é como implementar o filtro de calma nessa situação. Isso nós vamos ver depois da vinheta. Então vamos lá, você já sabe, deixa um like no vídeo, um comentário se ficar com dúvidas e se inscreva no canal. Perceba que esse vídeo é fruto do comentário de um inscrito, então quem sabe o seu comentário no futuro possa virar um vídeo também. Qual que é a situação? O problema do Felipe é implementar o filtro de calma em um processo térmico. Ou seja, ele tem um forno cujo atuador são resistências e existe um sensor de temperatura dentro dessa câmara. Só que o sensor de temperatura, por estar próximo de um inversor de frequência, apresenta muito ruído. E ele gostaria de filtrar esse ruído implementando a solução do filtro de calma. Vamos lá. O filtro de calma ele é uma técnica no espaço de estados que demanda um modelo matemático do processo. Então o primeiro passo é modelar o processo térmico. Vamos começar com algumas equações. Primeira equação. Quando nós colocamos uma certa quantidade de energia Q em um processo térmico, a temperatura varia. A variação da temperatura, que aqui nós vamos chamar de ΔT, ela é escalada por uma constante C. C é a capacidade térmica e a sua unidade ela é joules por grau. Uma unidade de energia sobre uma unidade de temperatura. Nós poderíamos pegar a equação 1 e derivar os dois lados. A derivada da energia no tempo é a potência, que é igual a constante C, multiplicado pela taxa de variação da temperatura. Essa equação ela é importante. Aqui nós vamos chamar P de PT, ou seja, potência total. A potência inserida em um processo térmico, ela vem de duas fontes. A potência total é P, a potência inserida no processo pelos resistores, pela aplicação de tensão nesses resistores, menos uma parcela da potência que se perde pelas paredes do forno. Essa parcela é dada por kT, que multiplica a temperatura do forno menos a temperatura ambiente. Ou seja, quanto maior for a diferença entre o interior do forno e o exterior em temperatura, mais as paredes perdem energia pelo processo de condução de energia. kT, por sua vez, tem como unidade watt por grau. E essa constante é chamada de resistência térmica. No projeto do forno, nós gostaríamos de ter uma resistência térmica baixíssima. Porque se kT for igual a zero, nesse caso as paredes do forno não perderiam energia, o que seria o cenário ideal. Então, com essas informações, nós podemos escrever as equações diferenciais que regem o processo do forno. Nós teríamos que a entrada, P menos kT, T menos TA, seria igual a C vezes T ponto. Vamos fazer o seguinte. Vamos isolar T ponto escrevendo T ponto é igual a P sobre C menos kT sobre C vezes T
mais Kt sobre C vezes TA. A temperatura é o estado do nosso processo. Processos térmicos são sistemas de primeira ordem, portanto, contém apenas um estado, que é a própria temperatura. Nessa equação, nós temos outras duas variáveis que são as entradas. Nós temos a entrada P, que é a potência aplicada no forno, e nós temos uma outra entrada muitas vezes negligenciada, que é a temperatura ambiente. Sim, a temperatura ambiente é uma entrada para o processo térmico. Da equação diferencial que eu escrevi, nós vamos extrair três matrizes que dão o modelo do processo. Eu digo matrizes porque no caso genérico, esses valores costumam ser matrizes. Mas no caso do sistema térmico, que é de primeira ordem, contém apenas um estado, muitos desses valores serão apenas escalares, um número. E a matriz B vai ser um vetor. Mas vamos lá. Nós temos que T ponto, que é o estado, é igual ao valor de A, que no caso é menos Kt sobre C, que multiplica o estado T, mais o vetor que multiplica as entradas, que nós temos? P e TA. P é multiplicado por 1 sobre C, enquanto TA é multiplicado por Kt sobre C. E na saída, qual que é a nossa saída? É a própria temperatura. Então nós vamos multiplicar por 1 o valor do estado, que é a temperatura. Nós temos essas equações. Aqui, isso aqui é o valor de A, vai ser apenas um número. Isso aqui vai ser o valor de B, vai ser um vetor de dois elementos. E isso aqui vai ser o valor de H, ou seja, apenas um número. Na formulação genérica aparece AK, BK e HK, porque na formulação genérica considera-se que esses valores podem variar ao longo do tempo. Mas no caso do forno, o modelo dele é igual ao longo do tempo. O forno não muda ao longo do tempo. Esses valores, eles podem ser obtidos de algumas formas. Uma delas é conhecendo profundamente o projeto do forno, mas uma outra forma é fazendo alguns ensaios com o forno para extrair esses parâmetros. Esses parâmetros podem ser extraídos a partir de um ensaio do degrau, ou seja, pega o forno, aplica uma potência constante e vê como a temperatura evolui ao longo do tempo. E dessa curva é possível extrair o tempo de acomodação e o valor de regime e com isso estimar esses valores. Depois que você tiver o modelo do forno, você vai perceber que esse modelo é em tempo contínuo, mas como você tem um processo amostrado, você está interessado na dinâmica em tempo discreto. Então é necessário fazer uma discretização. Está fora do escopo desse vídeo como que se faz essa discretização, mas você pode usar tanto no MATLAB quanto no Octave o comando C2D, de contínuo para discreto. Você vai passar o sistema em tempo contínuo, você vai passar o período de amostragem e aqui você vai passar um parâmetro ZOH, que é Zero Order Holder, que é para fazer a discretização exata considerando o segurador de ordem zero. Mas como eu disse, isso está fora do escopo desse vídeo. O que é necessário é obter um modelo em tempo discreto, considerando o intervalo de amostragem que você está usando. No caso do Felipe, ele me comentou que está fazendo 5 amostras por minuto, se eu não estou enganado, o que dá uma amostra a cada 12 segundos. Então, no exemplo dele, ele teria um tempo de amostragem de 12 segundos. Depois que, 1. Você obteve o modelo do forno, 2. Estimou os parâmetros numéricos, 3. Converteu o sistema em tempo contínuo para sistema em tempo discreto, você precisa implementar o filtro de Kalman. Um resumo está mostrado aqui. Essas equações
elas definem o filtro de Kalman. Você inicializa essas variáveis, computa isso a cada passo do intervalo de amostragem, e na saída você tem o valor filtrado. De novo, eu não vou me alongar nisso porque já tem um vídeo no canal sobre o assunto, onde é feito tudo passo a passo e explicado detalhadamente. Se eu lembrar, eu vou colocar no card o link para esse vídeo. A questão é que para implementar isso, você ainda precisa configurar dois valores, que é o Q e o R. Na formulação genérica são matrizes, mas no caso de um forno vão ser dois valores escalares. O Q é o ruído do processo e o R é o ruído da medição. Como no caso do Felipe, o ruído parece ter origem no sensor, seria um inversor de frequência que está influenciando o sensor e não a temperatura do forno em si, muito provavelmente o valor de Q será próximo de zero e o valor de R será próximo da variância do ruído. Como que se descobre a variância do ruído? Tu pega várias medições do processo quando a temperatura deveria estar parada e aquela variação na medição é o ruído. Você faz a variância desse conjunto de dados, você vai ter a variância do ruído. Então essa seria uma forma de conseguir esse valor. Configurado esses dois valores, eu fiz algumas simulações que eu queria mostrar para vocês. Então aqui estão os resultados. Vamos por partes. O primeiro gráfico, a linha em preto, mostra a temperatura real do processo. Porém, a linha em azul é o que é medido pelo sensor, ou seja, o valor real acrescido de um ruído. Nesse caso, para a simulação, eu considerei um ruído gaussiano, porque é o ruído considerado no modelo do filtro de Kalman. Como eu mostrei antes, o sistema térmico tem duas entradas, a potência aplicada e a variação da temperatura ambiente. Aqui eu considerei uma variação da temperatura ambiente ao longo de 6 horas. E a potência aplicada eu considerei ao longo dessas 6 horas constante e igual a 100 watts. Isso são as entradas que causam essa variação de temperatura que se vê no primeiro gráfico. É claro que essa variação de temperatura ela é contínua. Então eu pego esse valor e faço a discretização, ou seja, pego valores apenas nos pontos de amostragem. Essa nuvem de valores em preto aqui. Aplicando o filtro de Kalman com a parametrização que eu mostrei, eu consigo tirar os valores em vermelho. Note que eles estão bem filtrados. Na verdade, existe nesse gráfico uma curva em verde que é a temperatura real, mas que não aparece porque ela é quase totalmente encoberta pelos pontos em vermelho. Talvez se eu der um zoom... Não dá para ver, porque os valores em vermelho realmente encobrem muito bem a curva em verde que está atrás. Ou seja, na simulação, o filtro de Kalman funcionou muito bem. É claro, por quê? Porque a simulação considera ruído gaussiano, que é o que é considerado na formulação do filtro de Kalman, e um outro detalhe, na simulação eu tenho o modelo exato da planta, ou seja, eu tenho o forno com os parâmetros exatamente corretos. Numa aplicação prática, isso pode não ser verdade. Quando você faz a estimação do modelo de um forno ou de qualquer outro tipo de sistema, você pode pegar parâmetros que estão levemente fora daquilo que são os parâmetros reais do sistema. E isso pode causar um pequeno erro. Uma outra coisa, a distribuição do ruído no sensor pode não ser perfeitamente gaussiana, pode ser outra distribuição estatística. E isso faz com que os resultados desviem dos resultados teóricos para o filtro de Kalman, porque ele considera uma distribuição gaussiana. Ainda assim, é esperado que o desempenho do filtro de Kalman seja bom, que ele consiga lidar com pequenas variações nos parâmetros e uma distribuição um pouco diferente da distribuição normal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil.
Se você ficou com dúvidas, deixa um comentário que a gente pode continuar a discussão por ali. Deixa um like se o vídeo foi útil e considere se inscrever no canal, porque toda semana tem um vídeo trazendo um assunto relacionado à área de engenharia de controle. Um forte abraço e até a semana que vem.